nós vamos simular o efeito transformador. Se eu pegar a tensão daqui para cá, eu vou ter essa onda em vermelho. E se eu pegar a tensão na parte de baixo, tem a onda em azul. Quer dizer que elas estão defasadas em 180 graus em relação uma à outra. Então aqui eu montei a etapa de entrada, que é uma etapa muito simples, com o retificador e os capacitores aqui. Para poder fazer a simulação, eu vou utilizar o gerador de função e o osciloscópio. Para simular o trafo, no primeiro canal eu vou colocar uma onda que vai até 20 volts de pico a pico. E no segundo canal eu vou colocar a mesma onda, porém ela vai estar defasada 180 graus em relação à primeira. Aqui no osciloscópio eu consigo ver nos dois canais, que é a simulação dessa alimentação que está aqui, né? Duas ondas de 20 volts de pico a pico, simulando a entrada do trafo. Agora nós vamos colocar nas duas saídas que são aqui e aqui, simulando as duas saídas dos capacitores de filtro. Pode colocar no capacitor de saída positiva. Então quando eu coloco aqui eu tenho a onda positiva retificada. Agora pode colocar na saída negativa. E aqui então eu valido aqui antes de colocar o trafo gerando a onda aqui, que a etapa retificadora e de filtragem foi corretamente montada. Aqui eu tenho o trafo, então eu tenho as três saídas do trafo aqui, né? Que é o terra aqui e as duas saídas simétricas. Eles vão vir aqui na placa de entrada de retificação, que eu já testei. E o terra aqui nessa parte. Aqui eu tenho a saída retificada positiva e filtrada pelo capacitor. Aqui é a parte negativa. Aí aqui agora eu vou ter a parte de regulação e a parte de potência. Teste de capacitor, pode ir. Vamos lá, como a fonte é simétrica, acho que nós invertemos um capacitor, mas nós ainda temos sempre ciclo positivo para testar. Nós vamos ligar ela de novo aqui. Vamos checar se não tem curto-circuito nenhum aqui, né? Tá tudo no jeito. Esse vai ser o cinegrafista dessa vez. De forma totalmente segura. Vamos lá. Vou ligar aqui de novo o trafo. Pode ligar? Pode. Então, nessa etapa, eu fiz a simulação aqui do circuito regulador. Eu já estou usando aqui o Amp-Op, que é o LM741. Eu vou usar um Zener de 3 volts, porque nesse caso eu vou trabalhar simulando primeiro uma fonte de 10 volts. Eu não vou ligar isso aqui diretamente na etapa de entrada, e eu vou usar o gerador de função para gerar uma onda DC de 10 volts. Então, como eu não consigo colocar muita corrente com o gerador de função e eu ainda não tenho etapa de potência pronta, eu vou fazer apenas uma simulação da linearidade do circuito. Então aqui eu tenho um multímetro conectado diretamente à entrada, mostrando que eu tenho os 10 volts. E eu vou observar algumas coisas. Primeiro ponto aqui é que eu coloquei trimpote no lugar dos resistores para eu ter alguns ajustes aqui e fazer algumas simulações. Então eu já deixei os trimpotes configurados com os mesmos valores de projeto para os resistores que eu utilizei no LT Spice. E aqui eu vou simular apenas a parte da etapa positiva. Esse trimpote aqui é quem simula a referência de tensão que eu vou colocar na saída da fonte. E esse potenciômetro aqui vai simular a carga. A primeira coisa que a gente observa é que quando eu vario esse potenciômetro de carga, eu vou ter uma pequena falta de linearidade na saída de tensão. Isso é devido ao fato de eu não possuir a etapa de potência ainda. Então, ou seja, eu vou drenar um pouco de corrente e o circuito de Amp-Op não consegue ainda fornecer essa corrente. Então, por exemplo, se eu tiver um curto, ou seja, baixar muito essa resistência aqui, ou seja, elevar a carga, o circuito ainda não consegue
manter essa linearidade. Porém, se eu estiver trabalhando com uma carga alta, uma carga baixa, ou seja, uma impedância alta aqui na carga, né? Então eu vou jogar esse trim-pot para um valor mais alto, em torno de 10K, eu vou conseguir observar a linearidade aqui na carga, na regulação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar agora e ajustar aqui no trim-pot. Então eu observo que eu vario numa faixa em torno de, na faixa linear aqui de atuação da minha fonte, eu consigo regular a tensão aqui, ajustando esse trim-pot aqui. Então quando eu rotaciono esse trim-pot aqui, que é o de ajuste da fonte, eu tenho essa linearidade aqui na saída. Bom, então eu vou mostrar aqui a etapa final do projeto. Eu tenho esse multímetro Fluke que eu vou usar para medir algumas tensões. Esse outro multímetro aqui, ele está conectado na verdade com o medidor de temperatura aqui no dissipador de calor do chip, então está marcando 31 graus. Eu tenho osciloscópio, o canal B aqui, que é o canal azul, está conectado na entrada da fonte, na etapa de filtragem aqui do capacitor, e o outro canal está na etapa na saída dela, em cima da carga. Eu tinha feito uma retificação de ponte completa, simétrica, mas aí teve a explosão do capacitor, né? Então, para adiantar o projeto, eu fiz uma retificação simples de meia onda com um capacitor, agora com um capacitor de 50 volts, porém só 2.200 microfarads, o que é pouco, então a gente vai ver um pouco de ripple. Esse outro multímetro aqui está conectado em série com a carga, para a gente medir a corrente na carga. Aqui eu tenho o circuito. Eu fiz então a etapa de retificação e filtragem e a etapa de regulação e a etapa de potência com esse transistor. Não fiz a parte negativa nem a etapa de proteção de feedback. Aqui eu vou simular algumas cargas com esse arranjo de resistores que a gente tem aqui. E então o primeiro ponto aqui é a parte do Zener. Eu estou usando um Zener de 5,2. Então tem aqui na entrada não inversora do amplificador operacional essa medida aqui. Se eu ajustar esse trim-pot aqui, eu consigo ver a variação nessa medida. Então eu vou pegar a chave aqui, fazer um ajuste e vou ver a variação lá nessa tensão. Então estou vendo eu variando a tensão lá. Eu vou deixar uma referência básica aqui em torno de 4.7, 4.9 volts, não tem problema. Eu mantenho a tensão estável aqui na saída mesmo. Eu também tenho esse trim-pot, esse potenciômetro, eu não vou mexer nele, com aquele resistor de 10K, fazendo feedback da fonte para ela manter a linearização. E como o meu trafo é de 30 volts, a gente pode ver aqui na medida do osciloscópio, que está dando uma média de 32.8. Eu deveria ter feito, para dar 15 volts, um ajuste nesse resistor de feedback, que eu estou usando um resistor de 10K, que é o mesmo do projeto. Eu deveria ter mudado esses valores, tanto desse potenciômetro de feedback, quanto desse resistor, para eu conseguir esses 15 volts aqui. Mas como eu não mudei esses valores, eu vou trabalhar com essa fonte em 30 volts. E como eu tenho uma etapa de meia onda, então a gente vai acabar vendo ripple na saída mesmo com uma etapa de regulação. Outro detalhe é que eu também usei um resistor de 10K aqui em série com o Zener, porque como eu tenho 30 volts na entrada, eu teria o dobro de corrente no Zener, então para reduzir, eu decidi dobrar esse resistor aí do Zener. Então vamos a alguns testes. Eu vou marcar aqui, eu vou trocar a tensão desse multímetro Fluke para a tensão de feedback que está aqui na porta 3. Então, com a fonte sem carga, eu vou ter aqui 30 graus medidos aqui, né? 0 amperes na saída, esses 32.8 e 10 amperes aqui no feedback. Então agora eu vou pegar a saída aqui de carga da fonte e vou ligar na carga mínima que eu projetei aqui. Essa carga mínima, aqui eu tenho os resistores, 3 resistores de 47 ohms em série, com 3 resistores de 15 ohms cada. Totalizando,
Então aqui no total eu tenho 186 ohms. Então vou conectar aqui essa carga simulada nessa menor carga. Eu vejo que vai aparecer 1.5 amperes, então eu vou ter em torno de... Eu vou ter uma pequena queda de tensão já devido ao ripple, porque então essa etapa de regulação já não está funcionando tão bem para essa carga que já vai dar em torno de... Vai dar aproximadamente, eu já vou estar com 20 watts aqui na saída da fonte, então eu estou com 8 aqui no feedback e eu vejo que a temperatura não se elevou. Então aqui eu já estou com uma carga mais alta do que a fonte aguenta. Mas mesmo assim eu vou diminuir na carga aqui para a gente ver o efeito. Eu vou diminuir logo aqui para o meio da escala para a gente ver um pouco mais de alguns efeitos que ocorrem na fonte com essa diminuição. Então eu vejo que eu tenho mais ripple quando diminui, porque justamente essa não linearidade eu já vou estar drenando numa potência maior. Eu estou com 6 amperes aqui em torno de 20 volts, então vou estar com 120 watts. Eu estou vendo já uma elevação da temperatura do meu transistor de potência. Eu estou com 5.3 aqui no feedback, quer dizer que a fonte está tentando segurar na etapa linear. Ela até daria conta de operar por causa da etapa linear, mas eu tenho ripple porque a etapa de entrada já não está conseguindo segurar mais. Então a gente vê que a temperatura está se elevando. Então essa carga de 186 ohms já não é adequada, já é mais do que essa fonte aguenta, porque olhando aqui esse 1.5 watts, esse 1.5 amperes com esses 30 volts aqui, dá em torno de 45 watts, que é muito mais do que a fonte é projetada para aguentar. Para que ela pudesse funcionar melhor, eu teria que trocar esse resistor aqui e essa etapa de feedback para colocar essa fonte no ponto linear de operação em torno dos 15 volts. Que eu modificaria essa etapa aqui de feedback para diminuir o ponto linear de operação, mas isso também tornaria a fonte menos eficiente, porque ela teria que dissipar mais potência em forma de calor para operar numa região bem longe da região em que o trafo fornece. Então o grande problema aqui está no trafo. O trafo ele tem uma saída simétrica, mas como eu disse, eu não utilizei a saída simétrica do trafo, porque eu tenho até aqui um pedaço que sobrou do capacitor. Ainda estou tentando entender por que ele explodiu. Eu acho que não foi questão da topologia, ou seja, da arquitetura de ligação do circuito, porque eu testei o circuito antes no gerador de função. Provavelmente foi por causa de o capacitor que estava especificado para 25 volts e o tráfego, se a gente olhar ele nesse 32 aqui, então esse aqui já é o RMS, então ele está dando 36 de pico, e aqueles 25 que o capacitor aguenta, eu imaginei que os 36 fariam ele só estufar, mas não, na verdade ele literalmente explodiu e levou uma parte do circuito de retificação junto na explosão.